dando aqui continuidade ao que a gente está avaliando, né? Quando a gente fala, então, né, de carregamento de carboidrato, quando a gente fala da suplementação pré, da suplementação durante, né? Acho que o objetivo central, e acho que a gente conseguiu discursar bem, é manter isso aí, né? Os estoques de glicogênio íntegros, pré, e tentar manter ali o mínimo durante a prova, porque o mínimo, porque ele vai ser usado de qualquer forma, seja o hepático, seja o muscular, vai ser usado porque você está em prova, né? Você está utilizando ele como substrato, né? Mas o foco central, o grande objetivo é tentar manter esses estoques de glicogênio mesmo íntegros. Bom, aí eu fiz a prova, a gente está falando de atletas, né? De alto nível, pelo menos nesse primeiro momento, e depois da prova. Né? Ou seja, essa integridade do glicogênio, esse conteúdo de glicogênio, esses estoques de glicogênio hepático e muscular, eles precisam ser restabelecidos de forma rápida? O objetivo com o uso de carboidrato passa a ser diferente ou não? Então, após a prova, a gente tem que recuperar o atleta. E essa recuperação, você tem 2 momentos ali. Se você tem tempo para recuperar ele, por exemplo, o cidadão comum do dia a dia, você acabou a aula de spinning, você vai fazer aula de spinning daqui a 24 horas, você tem tempo. Então, o time, a necessidade, a pressa, o horário, calma, relaxa, não precisa tanto assim. É só você ofertar a quantidade de carboidrato ao longo do dia, segundo a demanda. Aí você vai recuperar esses estoques de glicogênio. Claro, hidratação também vai ter que vir, uma proteína, lipídio normal. Então, se você tem a necessidade de recuperar seu atleta o quanto antes, por exemplo, um atleta de jiu-jitsu que ganhou a primeira luta e vai recuperar para a segunda luta, carboidrato tem que ser. Para performar a segunda prova, o quanto antes é o carboidrato e hidratação. Talvez um sódio aí, mas o sódio não precisa nem ser de suplemento. Da própria comida já tem um sódiozinho ali. Tá? Então a proteína não vai ser o principal, tá? O principal não vai ser. Ela vai ser importante ao longo das 24 horas para recuperar, fazer enzima com uma adaptação crônica, mitocôndria, ciclo de Krebs, ok. Tá? Mas para performar é carboidrato e hidratação. Tá? Tem alguns trabalhos, poucos, que já colocaram assim, grupo A, só carboidrato para recuperar o glicogênio. Grupo B, carboidrato e cafeína. Alguns trabalhos mostrando que carboidrato e cafeína vai melhor do que o carboidrato sozinho para recuperar o glicogênio. Eu ainda sou um pezinho atrás com relação a isso, eu gostaria de ver mais trabalhos. Não vejo nenhum posicionamento oficial de uma grande entidade falando, olha só, quer recuperar o glicogênio quanto antes? Vamos de botar cafeína também. Não vejo muito, não. A quantidade de carboidrato aí normalmente gira em 1 grama. 1 grama de carboidrato por quilograma de peso, por hora, nas próximas 4 horas, a cada hora. É bastante carboidrato. Isso é uma recomendação para tentar maximizar entre 2 provas que levam aí, entre uma e outra, 6 horas que seja. É um fast recovery que se fala, até 6 horas. Então, água, ou repositor de eletrolítico, por exemplo, fluidos, né? 100 a 150% de fluido que você perdeu. Então, pesa antes, pesa depois. É uma estratégia fácil e barato. Thiago tinha 80 quilos antes da prova, agora está com 78 porque desidratou. Quanto que eu tenho que recuperar? Quer recuperar rápido? Quero recuperar rápido. Então, você perdeu 2 quilos, foi? 2 quilos. Majoritariamente foi em água. O glicogênio corporal pesa, ok, mas vamos supor que seja água. Se eu de 80 fui para 78 quilos, eu perdi 2 litros de água. Tem que recuperar isso. De 100 a 150%, ou seja, 2 a 3 litros de fluido nas próximas 6 horas, que seja. E o carboidrato, 1 grama de carboidrato quilograma peso, ou 0,8, 0,7, 0,6 gramas de carboidrato quilograma peso. Tirei um pouquinho de carboidrato e botei um pouquinho de proteína. 0,3 gramas de proteína quilograma peso. Como eu estava falando, tem a questão da cafeína também. Para finalizar essa questão aqui do Endurance, né, tem alguns suplementos que a gente poderia usar, né, a carboidrato já comentada, a proteína, ok. Mas temos a cafeína também. A cafeína poderia ser utilizada, não serve para todo mundo, tem que testar. O efeito ergogênico dela proposto gira em torno de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilograma de peso. Em princípio, pode ser cafeína manipulada ali, por exemplo, na cápsula, cafeína anidra, ou pode ser também o próprio café. Tá? O problema ali do café é que não é certo problema, você não sabe exatamente a quantidade de cafeína que vai ter ali. O chá, enfim, qualquer outro alimento que tenha cafeína, né? Não é mais dosar, o café, né, que você vê usando, porque chá já está falando de erva também, tem outras considerações. É difícil dosar a concentração, né? Dosar mais difícil. Outra coisa, no ambiente quente, Rio de Janeiro, eu vou tomar um café antes ou vou tomar uma cafeína em cápsula? Agora, no ambiente frio, vou fazer um Ironman lá no sul, que tem aqui no Brasil, Ironman completo, lá no sul.
aí vai ser dos deuses, tomar cafeína em forma de café quente. Lá, inclusive, durante a prova é servido, após 5 horas da tarde, se não me engano, quando começa a esfriar, sopa. Sopa quente. Então, facilita. Pela termorregulação, vai te ajudar. Então, a cafeína é isso. Não serve para todo mundo. Tem gente que vai curtir, gente que não vai curtir, né? Pré-competição, competição. Não tem a necessidade absoluta de ter que desmamar a cafeína para poder usar ela para poder usar na sequência. Tem muito desse mito. Será que eu tenho que parar de utilizar cafeína durante meus treinamentos para usar ela e sentir o efeito ergogênico dela durante a prova? Ou seja, será que eu vou me dessensibilizando à cafeína? Eu tenho que tirar essa cafeína para no dia da prova usar e mandar bem? Parece que não tem muito isso não. Controvérsia à parte, parece que não tem muito isso não. Independente se você é um consumidor leve, moderado, alto de cafeína, pode manter e na prova ainda assim você vai ter o efeito ergogênico dela. Que também tem outro lado da moeda. Se eu sou consumidor alto, mais ali de 200 ou 400 miligramas de cafeína por dia e tiro ela durante uma semana para desmamar, isso também pode ter um efeito contrário. Eu estou acostumado com a cafeína e tive que tirar. Tá? Tem algumas considerações também da cafeína, falando em suplemento, talvez seja que tenha mais estudo com polimorfismo genético. Então também tem essas considerações. Você pode ser uma pessoa, um paciente, um atleta, enfim, que seja um consumidor com polimorfismo no CYP1A2, que é aquela proteína hepática que acaba degradando, metabolizando a cafeína. Então você pode ser, de certa forma, um metabolizador rápido ou lento, isso pode ter implicação também na utilização dela. Pessoas que podem ter sensibilidade, podem vir a ter insônia, e aí imagina, insônia um dia atrás do outro, como que você treina? Complicou. Então tem que tomar cafeína, sei lá, até meio-dia, 2 da tarde, 3 da tarde. Na parte ali 5, 6 ou à noite, você já não consegue, você vai ter insônia. Então tem várias particularidades. O que eu estou querendo dizer? Vai no nutricionista para ele poder ajustar na melhor forma possível. Não sai tomando tudo que está por aí, não. Aí você vai ser muito mais assertivo.